Uma vendedora foi brutalmente humilhada e demitida injustamente de uma loja de joias em São Paulo. Mas quando a filha de um bilionário árabe sofreu um acidente gravíssimo bem na sua frente, ela fez algo que mudou tudo. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Meu nome é Maria, tenho 25 anos e nunca vou esquecer o dia em que minha vida desmoronou dentro daquela loja de joias luxuosa da rua Oscar Freire. Trabalhava ali há 3 anos, sempre me esforçando para ser a melhor vendedora, sempre sorrindo mesmo quando as clientes me tratavam como se eu fosse invisível. Acordava todos os dias às 5 da manhã para pegar 2 ônibus lotados até chegar ao trabalho às 8 em ponto, impecável no meu uniforme preto que eu mesma pagava para lavar e passar em uma lavanderia. O salário mal dava para cobrir minhas despesas, mas eu tinha um sonho que me mantinha de pé, que fazia tudo valer a pena: me formar em enfermagem. A faculdade era minha esperança de uma vida melhor. Estudava à noite, depois de um dia inteiro atendendo clientes exigentes que compravam joias que custavam mais do que eu ganharia em 5 anos. Mas eu não reclamava. Eu tinha foco. Cada mensalidade paga era uma vitória. Cada prova passada era um passo mais perto da minha formatura. Morava em um quartinho minúsculo em uma pensão na Zona Leste. Dividia o banheiro com outras 6 pessoas, mas era meu cantinho, meu lugar seguro depois de dias exaustivos. Naquela manhã de quinta-feira, estava especialmente cansada. Tinha ficado até tarde estudando para uma prova de anatomia e dormi apenas 3 horas. Mas quando cheguei na loja, coloquei meu melhor sorriso. A gerente, Dona Silvana, uma mulher de 40 e poucos anos com cabelo loiro platinado e unhas vermelhas sempre perfeitas, me olhou de cima a baixo, como fazia todos os dias. Ela nunca gostou de mim, isso era claro. Eu era boa demais no que fazia. Vendia mais que as outras meninas e isso incomodava. Por volta das 10 da manhã, uma cliente entrou na loja. Ela era diferente das outras. Vestia um conjunto de grife todo branco, bolsa que devia custar uma fortuna, óculos escuros enormes cobrindo metade do rosto. Tinha aquela postura de quem está acostumada a ser servida, a ter tudo ao alcance de um estalar de dedos. Cabelo castanho escuro preso em um coque impecável, joias caríssimas nos pulsos e pescoço. Seu perfume era tão forte que tomou conta de toda a loja em segundos. Me aproximei educadamente como sempre fazia. Bom dia, senhora. Em que posso ajudá-la? Ela me ignorou completamente, como se eu tivesse falado com a parede. Continuou andando pela loja, olhando as vitrines com aquela expressão entediada de quem já viu tudo na vida. Respirei fundo e tentei novamente. Temos peças lindas que acabaram de chegar da Europa. Gostaria de ver alguma? Ela finalmente me olhou, tirando os óculos escuros devagar. Seus olhos eram frios, calculistas. Você pode me mostrar aquele colar de diamantes ali? Apontou para uma das peças mais caras da loja, um colar que custava 200 mil reais. Meu coração acelerou. Se eu vendesse aquilo, minha comissão daria para pagar 2 meses de aluguel e a mensalidade da faculdade. Com cuidado, peguei a chave da vitrine e retirei o colar, colocando-o sobre o veludo preto em cima do balcão. A luz da loja fazia os diamantes brilharem de um jeito hipnotizante. É uma peça única, senhora. Diamantes de 2 quilates cada um. Ouro branco, 18 quilates. É realmente espetacular. Ela pegou o colar sem delicadeza, examinando com olhos críticos. Experimentou no pescoço, virando para o espelho. Fez cara de desaprovação. Não gostei. Me mostre outros. Durante a hora seguinte, mostrei a ela mais de 15 peças diferentes. Anéis, brincos, pulseiras, colares. Ela experimentava tudo com aquela mesma expressão de tédio e insatisfação. Meus pés já doíam de tanto ficar em pé, mas eu mantinha o sorriso. Fazia parte do trabalho. Foi quando ela pediu para ver um anel de esmeralda específico que tudo começou a desmoronar. Era uma peça belíssima, uma esmeralda colombiana cercada por diamantes. Eu tinha acabado de colocá-lo sobre o balcão quando ela fez um movimento brusco e o anel caiu no chão. O barulho do metal batendo no mármore ecoou pela loja. Rapidamente me abaixei para pegá-lo, mas quando me levantei, o rosto dela estava completamente diferente. Vermelho de raiva, olhos arregalados. "Você derrubou meu anel!" ela gritou, e todo mundo na loja se virou para olhar. Senti meu rosto queimar.
Não, senhora. A senhora que... Ela não me deixou terminar. Você é incompetente. Derrubou a peça e ainda tem a audácia de me culpar. Sua voz estava cada vez mais alta. Outras vendedoras começaram a se aproximar. Dona Silvana veio correndo do escritório. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Senhora, por favor, foi um acidente. Mas foi a senhora quem... Ela me interrompeu novamente, agora apontando o dedo na minha cara. Além de incompetente, é mentirosa. Onde está a gerente? Dona Silvana se colocou entre nós, com aquele sorriso falso que ela sempre usava com clientes importantes. Sinto muito pelo inconveniente, senhora. Maria, vá para os fundos. Sua voz era gelada. Tentei explicar, mas ela me cortou com um olhar. Agora. Caminhei até os fundos da loja com as pernas tremendo, sentindo os olhares de pena das outras funcionárias e os cochichos. Fiquei ali parada por 20 minutos, que pareceram uma eternidade, ouvindo a voz estridente da cliente lá na frente, reclamando, exigindo, humilhando. Quando Dona Silvana finalmente apareceu, seu rosto estava fechado de um jeito que eu nunca tinha visto. Ela estava com uma caixinha de joias na mão, uma das caixas onde guardávamos as peças vendidas. Meu estômago revirou. Maria, preciso revistar sua bolsa. Não entendi no começo. O quê? Ela suspirou impaciente. A cliente disse que está faltando um anel. Preciso revistar sua bolsa. Agora. O mundo girou. Senti como se tivessem jogado água gelada em mim. A senhora está me acusando de roubo? Minha voz saiu trêmula. Não estou acusando ninguém. Só preciso verificar. Mas seus olhos diziam outra coisa. Ela já tinha decidido que eu era culpada. Com as mãos tremendo, peguei minha bolsa velha e abri na frente dela. Tinha minha carteira surrada, meus livros da faculdade, uma marmita vazia, um estojo de lápis, meu celular quebrado. Dona Silvana revirou cada centímetro da minha bolsa, jogando tudo em cima da mesa sem o menor cuidado. Meus livros caíram no chão, minhas canetas rolaram. Ela não encontrou nada, obviamente, porque eu não tinha roubado coisa alguma. Mas quando olhei para o rosto dela, não vi alívio, vi decepção. Ela queria que eu fosse culpada. Isso ficou claro como cristal naquele momento. Vista os bolsos, ela ordenou. Não acreditei no que estava ouvindo. Dona Silvana, a senhora não encontrou nada na minha bolsa. Por favor. Ela me interrompeu com a voz fria e cortante. Vista os bolsos, Maria. Agora. Senti lágrimas queimarem meus olhos, mas me recusei a chorar ali. Não ia dar esse gosto a ela. Virei os bolsos da minha calça preta. Vazios. Virei os bolsos do meu blazer. Também vazios. A cliente surgiu na porta dos fundos naquele momento, com um sorriso satisfeito nos lábios. Aquele sorriso me deu arrepios. Ela estava gostando daquilo. Estava se divertindo com minha humilhação. Encontrou? Perguntou com voz melosa. Dona Silvana balançou a cabeça. Ainda não. A mulher cruzou os braços. Então revista melhor. Essas meninas são espertas. Sabem esconder muito bem. Eu não roubei nada. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Sou uma funcionária honesta há 3 anos. Nunca peguei nenhum grampo que não fosse meu. A cliente riu. Era uma risada cruel, cheia de desprezo. É o que todas dizem. Senti minha dignidade sendo pisoteada ali na frente delas e não consegui segurar mais. As lágrimas começaram a escorrer. Foi quando outra vendedora, a Jéssica, apareceu na porta. Ela tinha algo nas mãos. Meu coração afundou quando vi o que era. A caixinha do anel que supostamente estava faltando. Dona Silvana, encontrei o anel. Estava na vitrine do fundo. A senhora se lembra que eu guardei ele ali ontem porque a fechadura da vitrine principal estava com problema? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para Jéssica com gratidão, depois para Dona Silvana esperando um pedido de desculpas, algum reconhecimento do absurdo que tinha acabado de acontecer. Mas ela apenas pegou a caixinha das mãos de Jéssica, verificou o anel e se virou para a cliente. Encontramos o anel, senhora. Estava em outra vitrine. Foi um erro de comunicação entre as funcionárias. A cliente pareceu desapontada por um segundo, mas logo recompôs a expressão. Ainda assim, essa funcionária foi extremamente rude comigo. Derrubou meu anel, me contradisse, levantou a voz. Não vou tolerar esse tipo de comportamento. Ela me olhou de cima a baixo com nojo. Se eu fosse você, gerente, demitiria essa menina.
Ela não tem postura para trabalhar em um estabelecimento desse nível. Foi exatamente o que aconteceu. Dona Silvana nem piscou. Virou para mim e disse: Maria, você está demitida. Pegue suas coisas e vá embora. Fiquei paralisada. Mas eu não fiz nada errado. A senhora ouviu a Jéssica. O anel estava na vitrine. Ela se aproximou de mim, voz baixa, mas dura como pedra. Você desrespeitou uma cliente importante. Isso é inaceitável. Vá embora antes que eu chame a segurança. Meu mundo desabou ali. 3 anos de trabalho duro, de acordar cedo, de aguentar humilhações calada, de vender milhões em joias para pessoas que me tratavam como lixo. Tudo jogado fora por causa de uma mentira. Peguei minhas coisas com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar. As outras vendedoras olhavam para o chão com vergonha, mas sem coragem de falar nada. Apenas Jéssica me deu um abraço rápido e sussurrou: Sinto muito. Saí pela porta dos fundos da loja, sem nem passar pela frente, para não ter que ver aquela mulher horrível novamente. Desci as escadas do edifício comercial como um zumbi, sem processar direito o que tinha acontecido. Quando cheguei na rua, a realidade me atingiu como um soco no estômago. Eu estava desempregada, sem salário, sem referências, porque Dona Silvana nunca me daria uma boa recomendação. Como eu pagaria o aluguel? Como pagaria a mensalidade da faculdade? Sentei em um banco na Praça da República e finalmente deixei as lágrimas caírem sem controle. Chorei tudo que tinha segurado lá dentro. Chorei pela injustiça, pela humilhação, pelo meu sonho que estava escorregando entre meus dedos. Pessoas passavam e me olhavam com pena ou indiferença. Ninguém parou para perguntar se eu estava bem. Era só mais uma pessoa chorando na rua de São Paulo. Invisível, como sempre fui. Passei horas ali sem saber o que fazer, para onde ir. Não queria voltar para minha pensão e ter que explicar para a dona que provavelmente eu atrasaria o aluguel. Não queria ligar para minha mãe no interior e contar que tinha sido demitida. Ela tinha tanto orgulho de mim, da filha que estava estudando para ser enfermeira na capital, como eu contaria que falhei. O sol começou a se pôr e eu sabia que precisava sair dali. Peguei o metrô lotado, depois o ônibus, mas em vez de descer no meu ponto, continuei sentada. Não sabia para onde estava indo, mas não conseguia enfrentar aquele quartinho apertado ainda. Desci em um ponto aleatório perto da Avenida Paulista e comecei a andar sem rumo. Era quase 7 da noite quando passei em frente a uma clínica médica. Olhei pela janela e vi enfermeiras atendendo pacientes, fazendo o trabalho que eu sonhava fazer. Senti meu coração apertar. Talvez aquele sonho fosse grande demais para mim. Talvez eu devesse desistir, voltar para o interior, trabalhar na roça com minha família. Quem eu pensava que era para querer ser enfermeira? Para querer uma vida melhor? Continuei andando, perdida em pensamentos escuros, quando ouvi um barulho ensurdecedor. Era uma freada brusca, seguida de um estrondo de metal contra metal. Um acidente. Virei a cabeça e vi 2 carros batidos no meio da rua. Um deles era uma SUV preta luxuosa, completamente amassada do lado do motorista. O outro era um táxi que tinha batido na traseira. As pessoas ao redor começaram a se aglomerar, mas ninguém se aproximava dos carros. Todos pegavam seus celulares e começavam a filmar, como se fosse um show, entretenimento para postar nas redes sociais. Aquilo me deixou enjoada. Gente filmando enquanto pessoas podiam estar feridas ali dentro. Fiquei parada por alguns segundos, dividida entre seguir meu caminho ou fazer alguma coisa. Mas então, ouvi um som que mudou tudo. Um choro de criança. Foi instintivo. Meu corpo reagiu antes da minha mente processar. Comecei a correr em direção à SUV, empurrando pessoas que estavam paradas no caminho só para filmar. "Sai da frente!" gritei, mas a maioria nem se mexeu. Quando cheguei perto do carro, vi que a porta traseira estava entreaberta. O choro vinha de lá. Olhei pela janela e meu coração quase parou. Havia uma menina de uns 7 anos no banco de trás, presa pelo cinto de segurança. Ela tinha sangue escorrendo pela testa, manchando seu vestido rosa claro que devia custar uma fortuna. Usava sapatinhos de verniz e tinha cabelos pretos longos e cacheados, olhos escuros arregalados de terror. Estava em pânico, tentando tirar o cinto, mas as mãos tremiam demais. "Baba! Baba!" ela gritava, chorando. No banco do motorista, um homem de mais idade estava desacordado, cabeça apoiada no volante.
Devia ser o motorista ou segurança. A porta do passageiro estava completamente amassada. Cheiro de gasolina começou a invadir meu nariz. Meu treinamento básico de primeiros socorros da faculdade de enfermagem entrou em ação automaticamente. Gasolina significava risco de incêndio. Precisávamos sair dali agora. Calma, querida, eu vou te tirar daí. Falei em português, mas ela não pareceu entender. Continuou gritando, baba, repetidamente. Tentei abrir a porta traseira, mas estava travada por dentro. A porta do outro lado estava bloqueada pelo táxi. Só restava a porta entreaberta que estava amassada. Forcei com toda a minha força e consegui abri-la mais um pouco, o suficiente para passar. Entrei no carro, vidro quebrado cortando minha calça e arranhando minha perna. Não senti dor, só adrenalina. Está tudo bem, repetia mesmo sabendo que ela provavelmente não entendia português. Meus dedos tremiam enquanto tentava destravar o cinto de segurança dela. Estava emperrado. O cheiro de gasolina estava ficando mais forte. Ouvi alguém gritar lá fora. O carro vai pegar fogo. Pânico começou a tomar conta de mim, mas respirei fundo. Não podia surtar agora. Aquela criança dependia de mim. Puxei com força o cinto e ele finalmente soltou. A menina imediatamente se agarrou em mim, pequenos braços em volta do meu pescoço, chorando desesperadamente. Tudo bem, murmurei, enquanto a segurava firme e tentava sair do carro pela mesma porta que entrei. Foi difícil. Ela estava apavorada e apertava meu pescoço com tanta força que mal conseguia respirar. O vidro quebrado rasgou mais minha roupa e agora sentia cortes na minha pele. Mas consegui sair, segurando ela nos braços. Corri alguns metros para longe do carro, bem na hora que vi uma pequena faísca perto do motor. Meu coração acelerou ainda mais. Todo mundo saia da rua! Gritei, mas as pessoas continuavam lá, filmando. Se não consegui ir muito longe. Minhas pernas cederam e caí de joelhos no chão, ainda segurando a menina. Ela continuava chorando, agarrada em mim. Calma, você está segura agora. Falei baixinho, passando a mão nos cabelos dela cuidadosamente, tentando acalmá-la. Foi quando vi que o corte na testa dela era profundo. Sangrava bastante. Precisava de cuidados médicos urgentemente. Tirei minha blusa do uniforme da loja, ficando só de camiseta, e pressionei contra o ferimento dela com cuidado. Ela choramingou de dor. Eu sei que dói, querida, mas preciso parar o sangramento. Olhei em volta, procurando ajuda. Alguém chamou ambulância? Gritei. Algumas pessoas acenaram que sim, mas continuavam filmando. Me deu uma raiva tão grande que quis gritar com todos eles. A menina começou a falar algo em outro idioma. Soava como árabe, mas eu não tinha certeza. Ela apontava para o carro, para o homem desacordado no banco do motorista e chorava mais forte. Baba, baba. Entendi. Aquele era o pai dela ou alguém importante. Alguém vai ajudar ele também, tentei acalmar, mas não sabia se era verdade. Ninguém tinha se aproximado do carro ainda. Foi quando ouvi sirenes ao longe. Finalmente, a ambulância estava chegando e também bombeiros pelo barulho. Olhei para a menina nos meus braços. Ela tinha parado de chorar tão forte, mas ainda tremia. Seus olhos escuros me olhavam com medo e confiança ao mesmo tempo. Mesmo sem entender minha língua, ela sabia que eu estava ali para protegê-la. Aquele olhar mexeu comigo de um jeito que não conseguia explicar. Os paramédicos chegaram em segundos. Uma mulher se aproximou de mim rapidamente. Deixa eu ver ela. Eu passei a menina com cuidado, explicando sobre o corte na testa, sobre quanto tempo ela estava presa no carro, sobre o homem no banco do motorista. A paramédica ouvia atenta enquanto examinava a criança. Outros paramédicos correram para socorrer o motorista. Você fez primeiros socorros? A paramédica perguntou. Estudo enfermagem, respondi, e senti um aperto no peito ao lembrar que provavelmente teria que trancar o curso agora sem dinheiro para pagar. Ela assentiu, impressionada. Você salvou a vida dessa criança. Se tivesse esperado mais um minuto... Ela não terminou a frase, mas não precisava. Eu sabia. Os bombeiros trabalhavam no carro, tentando tirar o motorista com segurança. Afastaram todo mundo da área. Eu me levantei do chão com dificuldade, minhas pernas ainda tremendo da adrenalina. Senti então a dor nos cortes, o sangue escorrendo pela minha perna, manchando minha calça já rasgada. Minha blusa do uniforme estava ensopada do sangue da menina. Uma viatura de polícia chegou.
Um policial começou a dispersar os curiosos que ainda filmavam tudo. Finalmente, fiquei ali parada, sem saber o que fazer. A adrenalina estava passando e eu comecei a tremer de verdade. De frio, de choque, de exaustão. Tinha sido um dia horrível, o pior da minha vida, e agora tinha acabado de tirar uma criança de um carro em chamas. A paramédica que estava cuidando da menina voltou até mim. Você também está machucada. Vem, preciso limpar esses cortes. Deixei ela me levar até a ambulância. Sentei na parte de trás enquanto ela limpava os cortes na minha perna e braço. Ardiam, mas eu mal sentia. Estava focada na menina que estava sendo atendida em outra ambulância. Ela havia voltado a chorar, gritando por seu baba. Ela é filha de alguém importante. A paramédica comentou enquanto passava antisséptico nos meus ferimentos. Como sabe? Perguntei. Ela apontou para a SUV. Carro blindado, motorista de segurança, a forma como ela está vestida. E olha ali. Segui a direção do dedo dela. 3 carros pretos idênticos à SUV acidentada acabavam de parar na rua. Homens de terno saíram rapidamente, todos falando em rádios. Um deles era diferente. Mais alto, ombros largos, vestia um terno que claramente custava mais do que eu ganharia em anos. Tinha barba bem aparada, cabelos pretos, pele morena bronzeada. Seus olhos eram intensos, preocupados, desesperados. Ele correu em direção à ambulância onde estava a menina, empurrando qualquer um que estava no caminho. Quando viu a criança, seu rosto se transformou. Vi lágrimas escorrerem. Laila, ya Allah, Laila. Ele pegou a menina nos braços com cuidado, como se ela fosse de cristal. Falava em árabe rapidamente, verificando cada arranhão, cada ferimento. A menina se agarrou nele, chorando. Baba, Baba, era o pai dela. A conexão entre eles era palpável. O amor puro e desesperado que só um pai sente pela filha. Me lembrou do meu próprio pai que já não estava mais aqui. Um dos paramédicos tentou explicar a situação, mas o homem mal ouvia. Só tinha olhos para a filha. Até que a paramédica que estava me atendendo se aproximou e disse algo que fez ele parar e olhar na minha direção. Aquela moça ali salvou sua filha. Tirou ela do carro segundos antes do motor começar a pegar fogo. Se não fosse por ela, os olhos dele encontraram os meus. Mesmo de longe, senti a intensidade daquele olhar. Ele entregou a filha cuidadosamente para uma paramédica e começou a caminhar na minha direção. Fiquei nervosa sem saber por quê. Quando ele chegou perto, vi que era ainda mais imponente de perto. Devia ter uns 40 anos, altura impressionante, presença que comandava respeito. Você salvou minha filha. Sua voz era profunda, sotaque árabe marcante, mas português fluente. Não soube o que dizer. Eu só fiz o que qualquer um faria. Ele balançou a cabeça. Não, todo mundo ali estava apenas filmando. Você foi a única que agiu. Você arriscou sua vida pela minha Laila. Seus olhos estavam marejados de novo. Antes que eu pudesse responder, ele pegou minha mão. A dele era grande, calejada, mas cuidadosa. Meu nome é Omar Al-Fayed. Essa dívida que tenho com você, jamais poderei pagar. Você me deu de volta a coisa mais preciosa da minha vida. Senti meu rosto esquentar. Não estava acostumada com tanta atenção, muito menos de alguém tão claramente importante. Maria. Meu nome é Maria. Minha voz saiu baixa. Ele apertou minha mão. Maria. Um nome bonito. Significa a escolhida, a amada por Deus. É apropriado. Ele me soltou e se virou para um dos homens de terno que estava próximo. Falou algo em árabe rapidamente. O homem assentiu e puxou um telefone. Você vai ao hospital conosco, Omar declarou. Não foi uma pergunta. Preciso garantir que você receba o melhor tratamento para seus ferimentos. Comecei a protestar. Não, não precisa. São só alguns arranhões. Ele me interrompeu com um gesto firme, mas gentil. Você se machucou salvando minha filha. É minha obrigação cuidar de você agora. A paramédica que estava me atendendo concordou. Alguns desses cortes são profundos. É melhor um médico dar uma olhada, talvez precise de pontos. Antes que eu pudesse argumentar mais, outro homem de terno apareceu ao lado de Omar e sussurrou algo no ouvido dele. O rosto do Omar ficou sério, preocupado. Ele falou algo em árabe que soou como ordens. Então se virou para mim novamente. Hassan, meu motorista e segurança, está sendo levado para a cirurgia. O acidente foi grave. Ele passou a mão pelo rosto, exausto.
Ele está comigo há 15 anos. É como um irmão. Vi a dor no rosto dele. Não era só um chefe preocupado com o funcionário. Era genuíno. Tenho certeza que ele vai ficar bem, falei, mesmo sem ter certeza alguma. Mas aquelas palavras pareceram confortá-lo um pouco. Omar me olhou por um longo momento, como se estivesse me avaliando. Você tem um coração bondoso. Vejo isso nos seus olhos. Senti meu rosto esquentar de novo. Não estava acostumada com elogios, muito menos de alguém assim. Os paramédicos avisaram que precisavam levar Laila imediatamente para o hospital. O corte na cabeça precisava de pontos e eles queriam fazer exames para descartar traumatismo. Omar assentiu e se virou para mim. Venha conosco. Não vou aceitar não como resposta. Havia uma firmeza na voz dele que deixava claro que ele estava acostumado a ser obedecido. Entrei em um dos carros pretos com ele. O interior era luxuoso de um jeito que eu nunca tinha visto. Couro macio, tecnologia por todos os lados, espaço de sobra. Me senti completamente fora do lugar com minha roupa rasgada e suja de sangue. Mas Omar nem pareceu notar. Estava ao telefone falando em árabe rapidamente, claramente coordenando tudo. Durante o caminho para o hospital ele fez várias ligações. Entre uma e outra, olhava pela janela vendo a ambulância à frente com sua filha. A preocupação no rosto dele era palpável. Quis dizer algo para confortá-lo, mas não sabia o quê. Então, apenas fiquei em silêncio, respeitando o seu momento. Chegamos a um hospital particular na região dos Jardins. Nada que eu pudesse pagar mesmo em 10 vidas. A entrada para emergências já estava preparada. Uma equipe inteira de médicos e enfermeiras esperava. Quando a ambulância com Laila parou, todos entraram em ação como uma máquina bem azeitada. Omar saiu do carro antes mesmo dele parar completamente e correu atrás da maca com sua filha. Fiquei ali parada sem saber o que fazer, até que uma enfermeira se aproximou de mim. Você é a Maria? Acenei que sim. Venha comigo. Vamos cuidar dos seus ferimentos. Ela me levou para uma sala privativa. Normalmente eu teria que esperar horas em uma emergência comum, mas ali tudo era rápido e eficiente. Um médico jovem entrou pouco depois e examinou meus cortes. Vai precisar de alguns pontos aqui na perna, ele disse apontando para o maior corte. E vamos fazer uma limpeza mais profunda para garantir que não infeccione. Deixei ele fazer o trabalho. A anestesia local ardeu, as agulhas dos pontos incomodavam, mas comparado com tudo que tinha acontecido naquele dia, era nada. Fiquei olhando para o teto branco, pensando em como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de horas. Quando o médico terminou, me deu algumas receitas de antibióticos e analgésicos. Passa na farmácia do hospital na saída, já está tudo pago. Comecei a protestar, mas ele sorriu. Ordens do Sr. Al-Fayed. Aliás, ele pediu para você ir até a sala de espera privativa do 2º andar quando terminasse aqui. Agradeci e saí. Não tinha ideia de onde ficava o 2º andar, mas uma assistente já me esperava no corredor para me levar. Subimos de elevador e entramos em uma área completamente diferente do hospital. Parecia mais um hotel 5 estrelas do que área médica. Tapetes macios, quadros nas paredes, sofás de couro, iluminação suave. A sala de espera privativa era maior que meu quarto na pensão. Omar estava ali, sentado em um dos sofás, cabeça entre as mãos. Quando me ouviu entrar, levantou. Parecia exausto, olhos vermelhos. Como está Laila? Perguntei imediatamente. Ele deu um pequeno sorriso. Vai ficar bem, graças a Deus. 18 pontos na testa, mas não há traumatismo craniano. Disseram que ela teve sorte. Muito sorte. Senti um alívio imenso tomar conta de mim. Que bom. Minha voz saiu embargada. Não tinha percebido o quanto estava preocupada com aquela menina que nem conhecia. Omar me encarou. Ela está pedindo por você. Quer te agradecer? Você pode vir comigo? Não esperava isso. Ela fala português? Ele balançou a cabeça. Não muito, mas entende algumas coisas. E eu traduzo. Segui ele pelo corredor até um quarto privativo no final. Quando entramos, vi Laila deitada em uma cama hospitalar que mais parecia de princesa. Ela tinha um curativo grande na testa, mas seus olhos brilharam quando me viu. Falou algo em árabe rapidamente. Omar sorriu e traduziu. Ela disse que você é sua heroína, que você foi muito corajosa. Aproximei da cama e peguei a mãozinha dela. Você também foi corajosa, Laila. Muito corajosa.
Omar traduziu e ela sorriu, apertando minha mão. Falou algo mais e Omar traduziu de novo. Ela quer saber seu nome completo. Maria Fernandes da Silva. A menina tentou repetir, mas não conseguiu pronunciar direito, o que fez todos rirem. Ficamos ali conversando por meio de Omar por alguns minutos. Laila me contava sobre sua boneca preferida que estava no carro, sobre como ela teve muito medo, sobre como meu abraço fez ela se sentir segura. Cada palavra traduzida por Omar me deixava mais emocionada. Aquela criança estava viva graças a algo que fiz sem pensar duas vezes. Uma enfermeira entrou e disse que Laila precisava descansar. Me despedi dela com um beijo na testa e saí do quarto com Omar. No corredor, ele parou e se virou para mim. Preciso saber mais sobre você, Maria. Preciso saber como posso retribuir o que fez. Comecei a negar. Não precisa me dar nada. Fico feliz que ela está bem. Mas ele insistiu. Por favor, sente comigo por alguns minutos. Voltamos para a sala de espera privativa. Ele pediu café para alguém e nos sentamos em sofás um de frente para o outro. Me conta sobre você. O que você faz? Hesitei. Não queria falar sobre o dia horrível que tive, sobre a demissão injusta, sobre meus problemas. Mas havia algo no jeito dele que me fazia sentir que podia confiar. Eu trabalhava em uma loja de joias, comecei. E então contei tudo. Sobre os 3 anos de trabalho duro, sobre como economizava cada centavo para pagar a faculdade de enfermagem, sobre a cliente horrível que me acusou falsamente, sobre a demissão injusta. Enquanto falava, as emoções que tinha reprimido o dia todo começaram a vir à tona. Tentei segurar as lágrimas, mas falhei. Omar me ouviu em silêncio, rosto ficando cada vez mais fechado conforme a história avançava. Quando terminei, ele ficou calado por um longo momento. Então falou, voz baixa, mas firme. Isso é inaceitável, completamente inaceitável. Passou a mão pela barba, pensativo. Qual era o nome dessa loja? Disse o nome e ele anotou no celular. E a gerente? Também anotou. Mas o que você vai fazer? Perguntei nervosa. Ele me deu um pequeno sorriso. Nada que você precise se preocupar, mas vou garantir que a justiça seja feita. Senti um frio na barriga. Aquele homem claramente tinha poder e influência. Parte de mim queria que Dona Silvana pagasse pelo que fez. Outra parte tinha medo das consequências. Agora sobre você, ele continuou. Você estuda enfermagem, certo? Acenei. Quanto falta para se formar? 1 ano e meio. Mas... Minha voz falhou. Não sei se vou conseguir continuar. Sem emprego, sem dinheiro para pagar as mensalidades, engoli seco. Era difícil admitir em voz alta que meu sonho estava desmoronando. Omar se levantou e começou a andar pela sala. Aqui está o que vai acontecer. Você vai continuar seus estudos. Eu vou cobrir todas as mensalidades, material necessário, qualquer coisa que precise. Levantei de um pulo. Não, não posso aceitar isso. Ele levantou a mão. Não é caridade, Maria, é uma dívida. Você salvou minha filha. Isso vale mais do que qualquer dinheiro no mundo. Minha cabeça estava girando. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Um bilionário estava oferecendo pagar minha faculdade? Aquilo não era real. Devia ser um sonho. Ou talvez eu tinha batido a cabeça no acidente e estava alucinando. Senhor Al-Fayed, eu não posso aceitar, é demais. Minha voz estava trêmula. Ele voltou a se sentar, me encarando com seriedade. Maria, você precisa entender uma coisa. Em minha cultura, uma dívida de vida é sagrada. Você arriscou sua própria vida para salvar minha filha. Pagar sua faculdade é o mínimo que posso fazer. Na verdade, é quase um insulto o quão pouco é comparado com o que você me deu. Senti lágrimas queimarem meus olhos de novo. Tinha chorado tanto naquele dia que pensei que não sobrasse mais lágrimas. Você não entende. Durante 3 anos, acordei às 5 da manhã todos os dias. Trabalhei duro, aguentei humilhações, economizei cada centavo. E hoje, em questão de minutos, tudo foi tirado de mim. Eu me senti tão pequena, tão inútil. E agora você está me oferecendo meu sonho de volta? Não consegui segurar o soluço. Omar se levantou e pegou uma caixa de lenços, oferecendo para mim. Sentou ao meu lado no sofá, mantendo uma distância respeitosa. Você não é pequena nem inútil, Maria. Hoje você provou que tem mais coragem e humanidade do que a maioria das pessoas que vou conhecer na vida. Você merece ter seu sonho realizado. Sequei as lágrimas com o lenço.
Mas eu não conheço você, e você não me conhece. Como pode confiar em mim? Ele sorriu suavemente. Conheço o suficiente. Você agiu sem pensar 2 vezes quando viu uma criança em perigo. Não pediu nada em troca. Está aqui resistindo à minha ajuda porque tem orgulho e dignidade. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Minha mente estava uma bagunça tentando processar tudo. Era tentador aceitar. Significaria continuar meus estudos, realizar meu sonho de ser enfermeira. Mas a parte orgulhosa de mim, a parte que sempre lutou sozinha, resistia. E se eu aceitar, você vai esperar algo em troca? A expressão dele ficou séria. Jamais. Isso é uma dívida de honra, não um negócio. Você não me deve nada. Nada mesmo. Ele se inclinou ligeiramente. Maria, sei que deve ter aprendido a desconfiar das intenções das pessoas. Depois do que passou hoje, entendo perfeitamente. Mas prometo pela memória de minha falecida esposa que minha oferta é genuína e sem segundas intenções. A menção da esposa falecida me pegou desprevenida. Vi a dor passar pelos olhos dele por um segundo. Laila perdeu a mãe há 2 anos. Ele continuou suavemente. Foi devastador para nós 2. Ela é tudo que me resta da mulher que amei. Quando vi aquele carro batido, quando pensei que poderia perdê-la também, ele parou, voz embargada. Você me salvou daquele sofrimento. Não há dinheiro no mundo que pague isso. Senti meu coração apertar com a história dele. Entendi então que não era só sobre mim. Era sobre uma segunda chance para ele e para a filha. Está bem, falei finalmente. Eu aceito sua ajuda, mas com uma condição. Ele arqueou uma sobrancelha. Qual? Quero trabalhar para você de alguma forma. Não quero que seja um presente. Preciso sentir que estou conquistando isso. Omar pensou por um momento. Você estuda à noite, certo? Confirmei. Então que tal trabalhar como tutora da Laila durante o dia? Ela precisa melhorar seu português. E depois que se formar, se quiser, pode trabalhar como enfermeira particular para ela. Laila tem algumas condições de saúde que requerem cuidados constantes. Aquilo fazia sentido. Seria um trabalho de verdade, não caridade disfarçada. O que ela tem? Perguntei com preocupação. Asma severa e algumas alergias graves. Nada que coloque sua vida em risco se bem gerenciado, mas precisa de supervisão constante. Acenei, entendendo. Então está combinado. Eu cuido da Laila e você cobre meus estudos. Ele estendeu a mão. Combinado. Apertamos as mãos, selando aquele acordo inusitado. Há mais uma coisa, Omar disse. Você precisa de um lugar para morar. Tem uma casa enorme e vazia. Você teria seu próprio quarto, banheiro privativo, tudo o que precisar. Seria mais conveniente para cuidar da Laila também. Minha primeira reação foi recusar. Morar na casa dele? Parecia demais, muito íntimo. Mas pensando bem, fazia sentido se eu fosse cuidar da menina. E meu quartinho na pensão era miserável comparado com o que ele estava oferecendo. Tudo bem, concordei hesitante. Mas posso trazer minhas coisas da pensão? Claro. Mando meus homens buscarem tudo amanhã. Você vai ficar em um hotel hoje? Balancei a cabeça. Tenho que ir na pensão de qualquer forma. Avisar a dona que vou me mudar. Ele franziu a testa. É seguro? Que área é? Quando disse a localização, vi preocupação no rosto dele. Maria, essa área não é segura, especialmente à noite. Por favor, deixe eu mandar um motorista te levar e buscar suas coisas agora. Era tarde da noite, mas concordei. Um dos seguranças dele, um homem grande chamado Hassan, não o mesmo do acidente, me levou até a pensão. O contraste entre o carro luxuoso e minha rua era chocante. Quando paramos, Hassan olhou ao redor com desaprovação clara. Vou subir com você. Não foi uma pergunta. No meu quarto, que parecia ainda menor com Hassan parado na porta, juntei minhas poucas posses. Roupas que cabiam em uma mala pequena, meus livros da faculdade, algumas fotos da minha família. Era deprimente o quão pouco eu tinha. Hassan não comentou nada, mas vi compaixão no olhar dele. Paguei o que devia para a dona da pensão e saí dali sem olhar para trás. O motorista me levou até uma mansão no Jardim Europa, que parecia saída de uma revista. Portões altos, jardins imensos, a casa em si tinha 3 andares e era iluminada como um palácio. Fiquei boquiaberta. Omar já estava lá esperando quando chegamos. Laila tinha recebido alta e estava em casa, já dormindo no quarto dela.
Uma senhora de meia idade me recebeu com um sorriso caloroso. Você deve ser a Maria. Sou Dona Lúcia, governanta da casa. Venha, vou te mostrar seu quarto. Segui ela por corredores amplos com pisos de mármore e arte nas paredes. Tudo era impecável, luxuoso de um jeito discreto, mas impressionante. Meu quarto era maior que todo o apartamento da minha mãe no interior. Cama king size, banheiro privativo com banheira, closet, varanda com vista para o jardim. Tinha até uma escrivaninha perfeita para estudar. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Dona Lúcia disse carinhosamente. O café da manhã é às 7, mas se você precisar de outro horário por causa dos estudos, é só avisar. Quando fiquei sozinha, sentei na cama e olhei ao redor, tentando processar tudo. 24 horas atrás, eu era uma vendedora miserável em uma loja de joias, enfrentando humilhação e demissão. Agora estava morando em uma mansão, com promessa de ter minha faculdade paga. Era surreal demais para ser verdade. Parte de mim esperava acordar e descobrir que era um sonho. Deitei na cama, que era absurdamente confortável. Meu corpo estava dolorido dos cortes e pontos, mas minha mente estava agitada. Não conseguia parar de pensar na Laila, no acidente, no Omar. Aquele homem me intrigava. Era claramente poderoso e rico, mas havia bondade genuína nele. E a forma como ele amava a filha era tocante. Dormi tarde e acordei cedo com batidas suaves na porta. Era Dona Lúcia. Bom dia, querida. Laila está pedindo por você. Sorri. Depois de me arrumar rapidamente, desci até o quarto da Laila. A menina estava sentada na cama, cercada de almofadas e bichinhos de pelúcia. Quando me viu, seu rosto se iluminou. Maria! Ela tentou pronunciar meu nome e saiu bonitinho dessa vez. Corri até ela e demos um abraço apertado. Mesmo sem falar a mesma língua, tínhamos uma conexão. Omar entrou logo depois, já vestido em um terno impecável. Bom dia, Maria. Dormiu bem? Sim, obrigada. E Laila, como passou a noite? Omar traduziu minha pergunta e ela respondeu animada em árabe. Ele sorriu. Ela disse que sonhou com você, que você era uma princesa guerreira que lutava contra dragões. Ri. Aquela criança era adorável. Passamos a manhã juntas. Laila me mostrou seus brinquedos, seus livros, seus desenhos. Tentava me ensinar palavras em árabe e eu ensinava português para ela. Durante o almoço, Omar me explicou a rotina. Normalmente, Laila tem aulas com tutores particulares de manhã. Agora você pode incorporar português nessas aulas. À tarde ela descansa, brinca ou temos atividades juntos. Você teria suas tardes livres para estudar antes de ir para a faculdade à noite. Parecia perfeito. Um trabalho de verdade com horários flexíveis que me permitiriam continuar estudando. Os dias seguintes foram uma adaptação. Acordava cedo, tomava café da manhã com Laila, dava aulas de português para ela de forma lúdica e divertida. A menina era inteligente e aprendia rápido. À tarde eu estudava na biblioteca enorme da casa, rodeada de livros e silêncio. À noite ia para a faculdade e voltava para dormir naquela cama maravilhosa. Era uma vida que eu jamais imaginei ter. Na primeira semana, Omar me levou até a faculdade pessoalmente. Falou com a coordenação, pagou todas as mensalidades atrasadas e futuras até minha formatura. Quando saímos da sala da coordenadora, não consegui segurar as lágrimas. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer. Ele apenas assentiu. Você merece, Maria. Nunca esqueça disso. Mas nem tudo era perfeito. Às vezes, à noite, eu acordava suada de pesadelos. Sonhava com aquela cliente horrível me acusando, com Dona Silvana me humilhando, com o carro pegando fogo com Laila dentro. Nesses momentos, sentava na varanda do meu quarto e olhava as estrelas até me acalmar. Uma noite, Omar me encontrou lá. Não consegue dormir? Pesadelos, admiti. Ele se sentou ao meu lado, mantendo distância respeitosa. Eu também tenho, desde que perdi minha esposa. E agora, depois do acidente, sonho que perco Laila também. Ficamos em silêncio por um tempo. Como você lida com isso? Perguntei. Foco no presente. No que tenho agora, não no que perdi ou poderia ter perdido. E em pessoas como você, que me lembram que ainda há bondade no mundo. Aquela conversa criou um laço entre nós. Não era romântico, mas uma amizade profunda baseada em respeito mútuo e experiências compartilhadas de dor e superação. Omar se tornou mais que um empregador. Era um confidente, alguém que entendia meus medos porque tinha os seus próprios.
E Leila se tornou como uma irmãzinha para mim. Cuidar dela não era trabalho, era prazer. Um mês após o acidente, Omar me chamou em seu escritório. Tenho novidades sobre aquela loja de joias. Meu estômago apertou. Tinha tentado não pensar naquilo. A cliente que te acusou é conhecida por fazer isso frequentemente. Encontrei outras 3 funcionárias de lojas diferentes que passaram pela mesma situação. Ela acusa falsamente para conseguir descontos ou produtos gratuitos. Já movi um processo contra ela. Fiquei chocada. E a dona Silvana? Ele sorriu de um jeito que não chegava aos olhos. Descobri que a loja tem ligações com um grupo empresarial que faço negócios. Tive uma conversa com os donos. Dona Silvana foi demitida por má conduta. E eles querem te oferecer seu emprego de volta, com um pedido formal de desculpas e compensação financeira. Não sabia como me sentir. Eu não quero voltar para lá. Não depois de tudo. Ele acenou compreensivo. Imaginei que diria isso, mas a compensação financeira é sua por direito. Eles vão depositar 3 meses de salário como indenização. Era dinheiro que eu poderia guardar, ter uma segurança. Obrigada por fazer isso por mim. Omar balançou a cabeça. Não foi por você, foi pela justiça. Aquela mulher machucou você injustamente. Ela precisa responder por isso. A vida continuou numa rotina confortável. Leila melhorava no português a cada dia. Minhas notas na faculdade eram excelentes porque finalmente podia focar nos estudos sem me preocupar com dinheiro. Fiz amizade com Dona Lúcia e os outros funcionários da casa. Era uma família estranha, mas acolhedora. Minha mãe ficou em choque quando contei tudo pelo telefone, mas feliz que eu estava bem. 3 meses se passaram desde aquele dia fatídico. Era uma sexta-feira ensolarada, quando tudo mudou novamente. Omar entrou na sala de estudos onde eu estava com Laila, rosto tenso e preocupado. Maria, preciso viajar para Dubai urgentemente. Negócios que não posso adiar. Vou ficar fora por 1 semana. Meu coração apertou. 1 semana inteira sozinha com Laila. Mas, e se ela precisar de algo? E se a asma dela piorar? Ele se ajoelhou ao meu lado, pegando minhas mãos. Confio em você completamente. Você salvou minha filha uma vez. Sei que cuidará dela perfeitamente. Dona Lúcia estará aqui. O médico dela fica a uma ligação de distância. E você me liga a qualquer hora do dia ou da noite se precisar. Respirei fundo. Podia fazer isso. Está bem, cuidarei dela como se fosse minha própria irmã. Omar viajou naquela noite. Os primeiros dias foram tranquilos. Laila e eu tínhamos nossa rotina de estudos, brincadeiras, refeições. Conversávamos por videochamada com Omar todas as noites. Mas na quarta-feira, acordei de madrugada com um barulho estranho. Era uma tosse. Laila. Corri até o quarto dela e encontrei a menina sentada na cama, lutando para respirar. Crise de asma. Meu treinamento de enfermagem entrou em ação automaticamente. Peguei o nebulizador dela, preparei a medicação, coloquei a máscara no rosto dela. Respira devagar, Laila, igual eu te ensinei. Ela tentou, mas estava apavorada. O pânico só piora a asma. Sentei na cama e a puxei para o meu colo fazendo o nebulizador funcionar. Olha para mim, querida. Respira comigo. Inspira devagar. Fiz o movimento. Expira devagar. Levou 15 minutos até a respiração dela se acalmar. Fiquei ali segurando ela, cantando baixinho músicas em português que minha mãe cantava para mim quando criança. Quando ela finalmente adormeceu, deitei ao lado dela, com medo de sair e acontecer algo. De manhã liguei para Omar e contei sobre a crise. Ele ficou preocupadíssimo. Quero voltar para casa agora. Não, falei firme. Laila está bem. Controlei a crise e ela dormiu a noite toda depois disso. Não interrompa seus negócios por causa disso. Estou cuidando dela. Ele hesitou. Você tem certeza? Absoluta. Podia ouvir o alívio na voz dele. Maria, você é incrível. Não sei o que faria sem você. Aquelas palavras aqueceram meu coração de um jeito que não esperava. O restante da semana passou sem incidentes. Omar voltou no domingo à noite, cansado, mas feliz por estar em casa. Leila correu para os braços dele, gritando "Baba!" repetidas vezes. Ver os dois juntos sempre me emocionava. Depois que Leila foi dormir, Omar e eu conversamos na sala. Os negócios em Dubai foram bem. Consegui fechar contratos importantes. Sorri. Que bom. Ele ficou sério de repente.
Maria, preciso te contar algo. Esses contratos significam que vou precisar passar mais tempo no Oriente Médio, talvez alguns meses por ano. Senti meu estômago afundar. Ah, ele se aproximou. E gostaria que você e Laila viessem comigo. Você continuaria seus estudos lá. Eles têm faculdades de enfermagem excelentes que aceitam transferências internacionais. Ou, se preferir, pode terminar aqui e depois se juntar a nós. Não esperava isso. Você quer que eu vá com vocês para Dubai? Ele acenou. Laila precisa de você. Nós dois precisamos de você. Você se tornou parte da nossa família, Maria. Não é apenas uma funcionária. É alguém que confiamos completamente. Fiquei sem palavras. Ir para Dubai, morar em outro país, era assustador e empolgante ao mesmo tempo. Não precisa decidir agora, ele continuou. Pensa com calma, mas saiba que, independente da sua decisão, sempre terá um lugar ao nosso lado. Agradeci e fui para o meu quarto, cabeça girando com possibilidades. Estudar no exterior era algo que nem em sonhos imaginei ser possível, mas significava deixar o Brasil, minha mãe, minha terra. Era uma decisão enorme. Passei dias pensando, pesquisando sobre Dubai, sobre as universidades de lá, sobre como seria viver em um país tão diferente. Conversei com minha mãe pelo telefone. Filha, você tem uma oportunidade que pouquíssimas pessoas têm. Não deixe o medo te impedir de viver. Suas palavras foram o empurrão que precisava. Aceitei a proposta de Omar. Os preparativos levaram 2 meses. Transferência de faculdade, visto, documentação. Omar cuidou de tudo com eficiência impressionante. Quando finalmente embarcamos para Dubai, Laila estava eufórica. Segurava minha mão de um lado e a do pai do outro. Vamos para casa, ela disse em português já bem fluente. Sorri. Casa. Era estranho pensar em Dubai como casa, mas se era onde Laila e Omar estavam, talvez fosse mesmo. Dubai era de outro mundo. Arranha-céus que tocavam o céu, luxo por todos os lados, calor intenso, cultura completamente diferente. A casa de Omar lá fazia a mansão de São Paulo parecer pequena. Tinha vista para o mar, piscina infinita, quartos suficientes para abrigar 20 pessoas. Meu quarto era do tamanho do apartamento da minha mãe. A adaptação foi difícil no início. O calor era sufocante, o idioma complicado, os costumes diferentes. Mas tinha Laila ao meu lado, aprendendo junto. Começamos na faculdade na mesma semana. A universidade era moderna e impressionante. Meus colegas vinham de todos os cantos do mundo. Era um ambiente multicultural incrível. As aulas eram em inglês, o que foi desafiador no início, mas me esforcei e logo estava acompanhando bem. Os professores eram excelentes, o equipamento de ponta. Tinha acesso à tecnologia e recursos que nunca imaginei ter no Brasil. Cada dia na universidade era uma nova descoberta, um novo aprendizado. Sentia que estava finalmente no caminho certo para realizar meu sonho de ser enfermeira. Leila também se adaptou bem. Estudava em uma escola internacional com outras crianças de famílias ricas. Fez amigos rapidamente, sempre a menina sociável e doce, mas nunca se esquecia de mim. Todo dia, quando voltava da escola, vinha correndo me contar sobre as aulas, os amigos, as brincadeiras. Nosso vínculo só ficava mais forte. Omar estava frequentemente ocupado com negócios, mas sempre arranjava tempo para jantar com a gente. Esses jantares eram meus momentos favoritos do dia. Conversávamos sobre tudo, ríamos, compartilhávamos histórias. Ele me contava sobre sua infância no Oriente Médio, sobre como construiu seu império do zero, sobre sua falecida esposa Amira, que ele ainda amava profundamente. Uma noite, 6 meses após nos mudarmos para Dubai, Omar me chamou para conversar na varanda. A vista da cidade iluminada era de tirar o fôlego. Maria, quero te agradecer. Olhei confusa. Por quê? Ele sorriu suavemente. Por trazer vida de volta para esta casa. Desde que Amira partiu, tudo era apenas existir, não viver. Mas você trouxe alegria. Leila ri todos os dias. E eu também. Senti meu coração acelerar. Vocês também mudaram minha vida, Omar. Não esqueço de onde vim do dia que perdi tudo. Vocês me deram não só uma segunda chance, mas uma vida que jamais sonhei ter. Ele se aproximou, olhando fundo nos meus olhos. Você não entende ainda, Maria. Você salvou muito mais que a vida de Laila naquele dia. Salvou a minha também. Havia algo diferente no ar naquela noite.
Uma tensão que não era desconfortável, mas significativa. Omar estava tão perto que podia sentir o cheiro do perfume dele. Meu coração batia descompassado. Mas então, ele deu um passo para trás. Preciso respeitar quem você é. Onde você está na vida? Você é jovem, está construindo sua carreira. Não seria justo da minha parte. Ele não terminou, mas entendi. Omar, comecei, mas ele balançou a cabeça. Não precisa dizer nada. Só queria que soubesse o quanto você é importante para nós, para mim. E saiu da varanda, me deixando sozinha com pensamentos confusos e coração acelerado. Seria possível que eu sentia algo por ele também? Não apenas gratidão ou amizade, mas algo mais profundo? Passei semanas tentando entender meus sentimentos. Omar era mais velho, viúvo, meu empregador tecnicamente, mas era também gentil, respeitoso, inteligente, um pai maravilhoso. E bonito, não podia negar isso, mas me sentia confusa. Era certo sentir algo por ele quando tanto me deu? Não seria como me aproveitar da situação? Conversei com uma colega de faculdade, Fátima, uma menina local que tinha se tornado minha amiga. Contei tudo, e ela ouviu pacientemente. Maria, sentimentos não seguem lógica. Se você gosta dele, não há nada de errado nisso. Ele claramente respeita você, não está te pressionando. E você não é mais sua empregada, é parte da família dele. Deixa as coisas fluírem naturalmente. Decidi focar nos estudos e em Laila. Deixar o tempo mostrar o que deveria acontecer. Os meses passaram. Completei mais um semestre com notas excelentes. Laila crescia e ficava mais inteligente a cada dia. Omar e eu mantínhamos nossa amizade respeitosa, mas com uma tensão subjacente que ambos ignorávamos. Era confortável, mas também frustrante. Um ano após nos mudarmos para Dubai, aconteceu algo que mudou tudo novamente. Era uma quinta-feira à noite. Eu estava estudando na biblioteca da casa quando ouvi gritos. Corri para ver o que era. Encontrei Laila na sala, chorando desesperadamente, segurando o telefone. O que aconteceu? Perguntei em pânico. Ela me entregou o telefone, incapaz de falar entre soluços. Era Hassan, o segurança. Maria, houve um acidente. Sr. Al-Fayed estava voltando de uma reunião quando outro carro bateu no dele. Ele está no hospital agora. Você precisa vir e trazer Laila. Meu mundo girou. Não de novo. Não podia perder Omar também. Ele está bem? O que aconteceu? Hassan explicou que Omar tinha quebrado algumas costelas e o braço, mas estava consciente e pedindo por Laila. Peguei Laila no colo mesmo ela estando grande demais para isso, e Hassan nos levou para o hospital. Durante todo o caminho, Laila chorava no meu ombro. Não posso perder meu baba, Maria. Não posso. Segurei forte. Não vai perder, querida. Ele é forte. Vai ficar bem. Eu rezava para estar certa. A ideia de algo acontecer com Omar me deixava desesperada de um jeito que não esperava. Chegamos no hospital e corremos para a emergência. Um médico nos levou até o quarto privativo onde Omar estava. Ele tinha curativos, gesso no braço, olho roxo, mas estava vivo e acordado. Quando viu Laila, seu rosto se iluminou. Habibti! A menina correu para ele e eles se abraçaram com cuidado por causa dos ferimentos. Fiquei na porta, tentando controlar minhas próprias emoções. Estava tremendo, coração acelerado, lágrimas escorrendo. A ideia de perder Omar tinha me atingido como um trem. E foi naquele momento que entendi. Eu amava aquele homem. Não era só gratidão ou amizade. Era amor de verdade, profundo, do tipo que muda a vida da gente. E isso me apavorava e me emocionava ao mesmo tempo. Omar olhou para mim por cima da cabeça da Laila. Nossos olhos se encontraram e vi o mesmo sentimento refletido nos dele. Amor, medo, alívio. Maria, ele chamou, estendendo a mão boa. Aproximei e peguei a mão dele. Era grande e quente, familiar e reconfortante. Pensei que ia perder você, admiti baixinho. Pensei o mesmo quando vi o carro vindo na minha direção. E tudo que passou pela minha cabeça foi você e Laila. Os médicos disseram que Omar precisava ficar em observação por alguns dias. Ficamos com ele no hospital. Laila e eu revezando entre dormir no sofá desconfortável do quarto e ficar acordadas conversando com ele. No terceiro dia, quando Laila estava cochilando, Omar e eu finalmente tivemos a conversa que estava pendente há meses. Maria, esse acidente me fez perceber algo. A vida é curta e imprevisível.
Amira me ensinou isso quando partiu tão repentinamente. E quase aprendi de novo da pior forma. Ele apertou minha mão. Não quero desperdiçar mais tempo fingindo que não sinto o que sinto. Eu te amo, Maria. Não como um empregador ou um amigo. Te amo como homem ama uma mulher. Com tudo que sou. Meu coração explodiu no peito. Omar. Ele me interrompeu suavemente. Sei que é complicado. Sou mais velho, viúvo, de outra cultura. Mas meus sentimentos são verdadeiros e profundos. Se você não sente o mesmo, entenderei e respeitarei. Nossa amizade é importante demais para arriscar, mas precisava ser honesto com você e comigo mesmo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu também te amo. Tenho medo de admitir porque parece errado de tantas formas. Você me salvou quando eu estava no fundo do poço. Me deu uma vida nova. Como posso estar te amando sem parecer que estou aproveitando disso? Ele balançou a cabeça. Maria, você salvou minha filha. Me salvou. Nos deu alegria de volta. Se alguém está em dívida aqui, sou eu. Ficamos ali, segurando as mãos, olhando um para o outro, deixando anos de tensão finalmente se dissolverem em entendimento mútuo. Podemos ir devagar? Pedi. Não quero estragar o que temos. E Laila? Precisa estar bem com isso. Omar sorriu. Laila já me perguntou 3 vezes quando vou pedir você em casamento. Ela te ama como uma mãe, Maria. Seria a criança mais feliz do mundo. Os próximos meses foram os mais felizes da minha vida. Omar e eu começamos a namorar oficialmente, mas mantendo tudo respeitoso e apropriado. Jantares românticos, passeios pela cidade, conversas profundas até tarde da noite. Ele era um cavalheiro em todos os sentidos, respeitando meus limites e meu espaço. Laila estava radiante, sempre fazendo piadinhas sobre quando eu seria oficialmente sua mãe. Completei minha formatura em enfermagem com honras. No dia da colação de grau, Omar e Laila estavam na primeira fila, aplaudindo mais alto que todos. Minha mãe tinha vindo do Brasil especialmente para o evento. Quando recebi meu diploma, pensei em tudo que tinha passado. A humilhação na loja, a demissão, o acidente, a mudança para Dubai, tudo tinha me levado até aquele momento. Omar me contratou oficialmente como enfermeira particular da Laila, mas agora eu tinha um diploma reconhecido internacionalmente. Podia trabalhar em qualquer lugar, mas escolhi ficar com eles, porque eram minha família. 2 meses após minha formatura, Omar me levou para jantar em um restaurante no topo do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. A vista era surreal, as luzes de Dubai se estendendo infinitamente. Após o jantar, ele se levantou e, para minha surpresa, se ajoelhou. Meu coração parou. Maria Fernandes da Silva, você entrou na minha vida no momento mais inesperado. Salvou o que eu tinha de mais precioso. Me mostrou que era possível amar novamente, trouxe alegria de volta para minha casa e meu coração. Seria a maior honra da minha vida se você aceitasse se casar comigo. Chorei tanto que mal conseguia falar. Sim, aceito. Ele colocou um anel lindo no meu dedo, diamantes que brilhavam quase tanto quanto meus olhos cheios de lágrimas. As pessoas no restaurante aplaudiram. Foi mágico, perfeito, mais do que jamais sonhei ter. O casamento foi 6 meses depois. Uma cerimônia linda que misturava tradições árabes e brasileiras. Minha mãe, meus primos, amigos do Brasil, todos vieram. Leila foi minha daminha, linda em um vestido rosa. Quando disse sim no altar, olhei para Omar e vi meu futuro. Não era o futuro que imaginei quando estava vendendo joias em São Paulo, acordando às 5 da manhã para pegar 2 ônibus. Era infinitamente melhor. Era um futuro construído sobre amor, respeito e uma segunda chance que tanto eu quanto Omar recebemos quando mais precisávamos. A vida não foi sempre fácil depois do casamento. Tivemos desafios, diferenças culturais para navegar, momentos difíceis, mas enfrentamos tudo juntos. Leila cresceu e se tornou uma jovem incrível, sempre me chamando de mãe com orgulho. Trabalhei como enfermeira em projetos de caridade em Dubai, ajudando comunidades carentes. Omar me apoiou em tudo. Anos depois, quando olho para trás, vejo como um único momento de coragem mudou tudo. Se eu não tivesse corrido em direção àquele carro em chamas, se tivesse ficado parada filmando como todos os outros, minha vida seria completamente diferente. Mas escolhi agir. Escolhi ser corajosa mesmo quando estava destruída por dentro. E essa escolha me deu uma família,
um amor, uma vida além dos meus sonhos. Às vezes ainda penso naquele dia horrível na loja de joias. Já não sinto raiva da cliente ou da dona Silvana. Sinto algo próximo de gratidão, por mais estranho que pareça, porque aquela humilhação me tirou de um caminho que não me levaria a lugar algum. Me colocou exatamente onde precisava estar naquele momento, naquela rua, quando Laila precisou de mim. O universo trabalha de formas misteriosas. Minha história não é sobre uma vendedora que virou princesa. É sobre uma mulher que foi quebrada, mas não derrotada, que agiu com coragem quando necessário, que aceitou ajuda sem perder sua dignidade, que permitiu ser amada mesmo achando que não merecia, e que construiu uma vida linda sobre as ruínas do que tinha perdido. É sobre segundas chances, para mim e para Omar. É sobre encontrar família em lugares inesperados. É sobre amor que surge do tipo mais puro de humanidade. Me diga de onde está ouvindo essa história. Se inscreva no canal. Deus te abençoe.